Jornada, o melhor benefício previdenciário. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Paulinelli Podcast e também da nossa jornada, a jornada aqui do Paulinelli Advogados, onde nós ajudamos as pessoas a conseguirem o melhor benefício previdenciário. Estamos ao vivo aqui para o YouTube, para o TikTok, Kawaii e também para o Instagram. E o pessoal está acompanhando aqui, ó. Vamos lá, iniciar a live no TikTok. Estamos ao vivo aqui no TikTok, a terceira live do dia, viu? Terceira live do dia. E temos uma convidada muito especial, já está aqui preparada para falar com vocês. E ela vai abrir aqui a cabeça de vocês para vocês entenderem sobre um assunto que muita gente tem dificuldade de entender. Então, já curta, compartilhe, comenta, se inscreva aqui no nosso canal, fica até o final para você entender como nós podemos te ajudar. Então, tem muita gente entrando aqui, ó, ao vivo, TikTok aqui nós tivemos hoje picos de mais de 5.000 pessoas acompanhando ao vivo. E agora já tem uma turma boa aqui ao vivo, já nos seguindo, nos acompanhando aqui. Muita gente entrando aqui agora. Maria do Socorro, Jurélio, Luciene, uma galera bacana. Dona Hilda voltou aqui, nós conversamos mais cedo. Dona Thelma, muita gente aqui ao vivo nos acompanhando no TikTok. E quem está aqui com a gente hoje, quem é a minha convidada especial, produção, pode mostrar? Doutora Camila Vitória. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutor. Muito bom te receber aqui no nosso podcast, na jornada O Melhor Benefício Previdenciário. E sobre benefício previdenciário, ela tem propriedade para falar. E é sobre isso que ela vai falar. Mas antes, ela vai se apresentar, informando aqui sobre a advocacia, como que ela entrou na advocacia, vieram aqui algumas perguntas, né? Como que começou a sua conexão com a advocacia, por que a advocacia previdenciária, doutora? Já se apresente aqui pro pessoal, o pessoal tá te vendo ali, ó, já tá te vendo naquela câmera lá, e nós vamos bater o papo aqui, esquece câmera e o bate-papo é nosso aqui, o pessoal vai acompanhando, mandando perguntas, e a doutora pode começar. Abre o coração e fala aí sobre a advocacia, principalmente a advocacia previdenciária. Boa noite a todos. A advocacia previdenciária tem o meu eterno amor, né? Minha eterna paixão. Eu decidi ser advogada por causa dos meus pais, que são trabalhadores rurais. Por que não dar voz a essas pessoas que não são tão ouvidas assim? Então, Sim. foi por isso que eu fiz direito, né? Sim. Aposentei a minha mãe, graças a Deus. Olha que maravilha, Vitória. Isso, a Vitória. Foi Sim. uma honra, né? Aposentar a minha mãe. Sim, E ótimo. escolhi essa área justamente por isso. Eu quero entender como que funciona a aposentadoria. Bacana. Aí eu fiz pós-graduação em Direito Previdenciário. Ótimo, que maravilha. E tem aqui um seguidor, Tom. Mandar um abraço aqui para Tom, que está acompanhando a gente aqui pelo TikTok. Tom colocou assim, o melhor advogado do Brasil, doutor Ricardo, e toda a equipe. Já temos 3 aposentados. Você falando que aposentou sua mãe, nós conseguimos aposentar o pai de Tom aqui. E eu tive conversando com o Tom semana passada, eu acho que foi na sexta-feira, e estávamos com mais uma pessoa que nós conseguimos aposentar. Então, Tom é um grande parceiro aqui. Um grande abraço, Tom. Obrigado por estar acompanhando aqui. Ele sempre, inclusive no dia, ele falou assim, ô, doutor, eu te acompanho sempre lá no TikTok, que bacana. Fico muito feliz, viu, Tom? Você acompanhando aqui. E o Tom sempre indica clientes aqui para nós. O Tom, inclusive, falou, ó, tem mais uma pessoa para poder te indicar ali. Bacana demais, meu querido. Fico muito feliz com essa parceria nossa aqui. Vamos lá. O pessoal está mandando algumas perguntas. Olha lá, sexta-feira estávamos com mais uma pessoa. Maravilha, isso mesmo. Ó. Tem outras pessoas aqui. O pessoal que tiver alguma dúvida sobre previdenciário, sobre aposentadoria, sobre benefício por incapacidade, pode mandar aqui no TikTok. E vamos começar aqui falando o que é o melhor benefício previdenciário, doutora? Fala aí, o que vem a ser essa lógica que a gente fala aqui, que a gente luta para ajudar as pessoas a conseguir o melhor benefício previdenciário? É se aposentar com o melhor salário, né? E o mais rápido possível.
Sim, não é só a aposentadoria, É né? Porque isso. quando a gente fala benefício previdenciário é amplo, né? É amplo. Quais são os principais benefícios previdenciários? Olha, temos o auxílio-doença, né, que é o benefício por incapacidade temporária. Temos, a aposentadoria por invalidez, né, que atualmente se chama benefício por incapacidade permanente. Temos a pensão por morte urbana, pensão por morte rural. Temos também a aposentadoria especial, a aposentadoria por idade rural. Exatamente. Enfim, E tem tem uma aposentadoria que ela é a única que não foi afetada pela reforma da Previdência, que é a aposentadoria para pessoa com deficiência. Então, estrategicamente, não está compensando aposentar por idade. Está compensando aposentar por tempo de contribuição. E a aposentadoria da pessoa com deficiência é um caminho para que as pessoas consigam, de fato, o melhor benefício. Mas tem que fazer uma análise detalhada do caso, que a gente chama aqui de diagnóstico previdenciário, onde nós vamos verificar a situação da pessoa para ver se de fato ela enquadra em uma aposentadoria mais benéfica, mais interessante, que seja de fato a melhor, né? Porque quando a gente fala de melhor benefício, é aposentar mais rápido e com um valor maior. E é por isso que muita gente procura aqui o nosso escritório, entra em contato aqui com a gente, e nós compartilhamos muito conteúdo. Porque o nosso conteúdo aqui, gente, é um conteúdo informativo. Nosso conteúdo é para informar, educar e nutrir as pessoas. Nós já batemos aqui no TikTok mais de 200 mil seguidores, doutora Camila. E nós temos no Instagram mais de 50 mil, temos também no Facebook, já chegamos aí nos 158 mil, caminha para 159. Ao todo, mais de 500 mil pessoas, 500 mil seguidores, que são aí inconformados com os abusos do INSS e também dos bancos. Agora, doutor, o pessoal me pergunta aqui sempre, quais são os requisitos para conseguir aposentar, vamos colocar de aposentadoria urbana? O que precisa para uma pessoa conseguir aposentar? Olha, a aposentadoria por idade urbana, né, a pessoa fala: "Olha, eu já tenho a idade". Só que não é somente a idade. Tem que comprovar também, né, a mulher 62 anos e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, e o homem também, no mínimo 15 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade. Não basta ter apenas a idade, né, é necessário ter esse tempo mínimo de contribuição. Certo. Ô Luan, o pessoal tá falando aqui no TikTok e tá dando um eco no áudio. Eu acho que é porque a câmera aqui tá ligada também, ó, a câmera do, do telefone. Tá com dois áudios. Como é que eu faço para tirar aqui, ó? Então me dá um help aqui, peraí aqui, ó. Tava com essas duas câmeras aqui, ó. Isso. Posso devolver daqui a pouco? Pode devolver, pode levar lá, que aí nós vamos conversando. O que acontece? O pessoal está ouvindo aqui agora pelo celular, né? Então o celular está transmitindo aqui. Veja bem, a aposentadoria por idade urbana, aí tem a regra de idade. Idade 65 anos homem, é isso? Revisando. E 62 mulher. E aí tem que cumprir o tempo mínimo de contribuição. Que aí, no caso, é 15 anos para os dois, mas com a reforma da Previdência, para quem entrar como segurado depois da reforma, vai ser 20 anos. 20 anos. Ok? E aqui é importante a gente falar sobre a aposentadoria por idade rural. Quais são os requisitos para aposentadoria rural, doutora? Fala aqui com a gente. Me fala aqui se a doutora está normal. Agora ficou top. Valeu, Tom. Tom tá mandando a mensagem aqui. Valeu, meu amigo. Tá nos ajudando aqui. Agora o áudio ficou bacaninha, né? Bacana, meu amigo. Brigadão, viu? E ele falou aqui, ó, que tem mais uma indicação para mais algumas indicações para esta semana. Valeu, Tom. Brigadão, meu irmão. Então vamos lá. Aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade rural, né, a mulher tem que ter no mínimo 55 anos e comprovar 180 meses, né, de efetivo trabalho rural, ou seja, 15 anos de trabalho rural.
E o homem também tem que comprovar 15 anos de trabalho rural, só que tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Hoje, qual o grande desafio em relação à aposentadoria rural? Muita gente acha que, tipo, que pelo simples fato de trabalhar na roça já tem o direito, e não é assim que Não é? funciona. E o grande desafio é reconhecer a qualidade de segurado especial. E como que reconhece essa qualidade de segurado especial? Como é que é, doutora? O que que precisa para reconhecer a qualidade de segurado especial rural? Rural. Essa análise, né, documental, para se entrar com a aposentadoria ou até mesmo o auxílio-doença, tem que ter um início de prova material. Vamos lá, vamos supor, certidão de casamento dos seus pais. Antigamente colocava aquela profissão lavrador, trabalhador rural, produtor rural. Isso já é um início de prova que vai servir para você se aposentar. Documentos em nome dos seus avós, dos seus pais, DAP, CAF, PRONAF, ITR, todos esses documentos que vinculam você e a sua família na zona rural, ao efetivo trabalho rural. É certo. E aí, produção, o microfone agora ficou melhor? Tá captando melhor? Aqui, bora aqui, né? Ótimo, valeu, produção, bacana. Então, pessoal, aqui, ó, tem uma cliente que falou, dona Naí, falou assim: e aí, eu já sou aposentada. Maravilha, tem que saber se a senhora aposentou com o valor certo. Então, se a senhora não tiver aposentado com o valor certo, é possível trabalhar a, com a Revisão. revisão do benefício. Então, nós precisamos entender essa situação. Abraço aqui o pessoal de Jaíba, Minas Gerais, uma cidade próxima à nossa aqui. E no dia 30 de julho, doutora, olha aqui, ó, coloca aí, produção, doutora Camila, olha aqui o pessoal, doutora Camila estará atendendo lá no Serviço ao Agricultor Familiar, lá em Jaíba. E aí nós temos vários clientes nessa região lá e estamos avisando aqui, inclusive tem uma parceira nossa lá, Libeni. Então estou mandando esse vídeo aqui, ó, Libeni, dia 30 de julho, o Paulinelli Advogados estará aí no SAF, né, que é o Serviço ao Agricultor Familiar, Soluções ao Agricultor Familiar, e doutora Camila estará à frente desse atendimento. Então, quero mandar um abraço aqui para todos os clientes de Jaíba, beleza? Então, não perca, dia 30 de julho. E aí o pessoal tem o nosso WhatsApp, tem um contato aqui de Libeni. Nós vamos orientar certinho, né, como que vai funcionar. Geralmente é de 9 horas até Às 13. às 13 horas, de 9 às 13 horas. Então, Mas você de Jaíba, nós estaremos lá para atender presencialmente. O pessoal pergunta aqui: da onde que vocês são? Veja bem, nós somos um escritório digital que atendemos o Brasil todo. Temos clientes, inclusive, em outros países, mas nós temos uma unidade em Janaúba, norte de Minas Gerais, e estamos expandindo com unidades em São Paulo, capital, também em Curitiba, Rio de Janeiro, outros lugares que nós temos também, salvo engano, Florianópolis, nós estamos abrindo a unidade, Porto Alegre, essa região aqui do Sudeste, a gente está trabalhando com unidades. Mas o que que acontece? Eu sempre falo com o pessoal aqui, nós conseguimos atender você melhor aqui pela internet do que, às vezes, presencialmente, porque você não precisa ir no centro, ir na cidade. Pelo celular, a gente consegue te atender, certinho? E o pessoal está perguntando aqui, ó, como que faz para poder conversar com a gente. Eu vou pedir à produção para colocar o link do nosso atendimento e também o QR Code. O pessoal que assiste aqui pelo TikTok não, pelo YouTube, né? Tem um QR Code aqui, se você estiver assistindo pela televisão, você vai pegar o seu celular, abrir a câmera e vai mirar ali na TV e vai escanear esse código e vai direto para o nosso atendimento. Aí você vai colocar seu nome, o telefone e vai iniciar o atendimento. Beleza? Doutora, compartilhe aí quais são os principais desafios em relação ao benefício por incapacidade. atualmente, a principal dificuldade que estamos tendo é com relação aos peritos. Por mais que o cliente tenha uma boa documentação,
Muitos exames, relatórios, ressonâncias, bons laudos com excelentes profissionais, só que os peritos do INSS e até mesmo da própria Justiça estão negando o benefício. Eu fico indignado com os peritos do INSS. Inclusive, teve uma notícia aí de 167 peritos do INSS foram afastados por suspeita de irregularidade. E eu senti isso na pele, no nosso escritório, uma cliente. Ela foi na perícia, ficou lá horas aguardando ser atendida, foi atendida, dizendo ela que não gastou ali 5 minutos. Ela O me perito informou. nem olhou na cara dela, a perita, e depois negou o benefício dela, alegando que ela não compareceu. Olha que absurdo. Então essa conversinha do INSS aí de acabar com a fila para fazer de qualquer jeito antes do fazer. Exatamente. Entendeu? Eu fico indignado. Essa nova presidente que entrou aí com essa promessa de acabar com a fila do INSS, ela tá acabando com o direito dos segurados. Por quê? Tá negando de qualquer jeito. Tá colocando robô, tá colocando inteligência artificial, tá colocando perito lá só para poder negar. E o pior de tudo, os servidores têm bonificação para poder analisar. Para analisar de qualquer jeito, indeferir de qualquer jeito, vai acabar a fila mesmo, hein? Olha que absurdo. Eu fico indignado com essa situação do INSS. Então não basta só colocar servidor. Tem que colocar servidor qualificado. E tem que pegar e analisar o requerimento, gente. Tá fora do normal. Então não adianta ter essa conversinha, essa promessa, quero acabar com a fila até setembro. Tem essa conversa aí, tem essa promessa, mas acabar do jeito que tá fazendo, negando o benefício de todos? Vai piorar. Sinceramente, porque aí, no caso dessa cliente, né, ela foi até a perícia, participou da perícia, tem a prova documental que ela esteve presente na perícia e mesmo assim, lá na decisão consta que ela não foi à perícia. Não. Olha que constou lá, absurdo. indeferido por não comparecimento da periciada. Nós recorremos judicialmente e pedimos uma indenização também. Cabe indenização. Certo. Olha para você ver aqui, sobre benefício por incapacidade, o que acontece? A pessoa, ela tem um diagnóstico de uma doença e para poder entrar com o pedido, tem que ter o atestado médico. Quem vai falar que a pessoa está incapaz ou não é o médico, não é o advogado. Então é preciso ter uma documentação médica forte indicando que a incapacidade é total e permanente, é parcial e temporária, enfim. Isso é no atestado médico. Aí o pessoal está perguntando muito sobre fibromialgia, hérnia de disco, lombalgia crônica, essas situações. O que acontece, gente? Não basta só ter o diagnóstico. Fibromialgia passou a ser considerado deficiência. E tá tudo bem, vitória. Vitória para as pessoas que, infelizmente, têm essa doença. Mas não é automático que a pessoa vai conseguir o benefício. Não. Então, o que eu falo aqui, que é uma questão estratégica, que é só o advogado especialista que consegue fazer isso, é fazer um direcionamento para poder analisar a documentação como um todo, o histórico da situação da pessoa, para demonstrar que a pessoa tem o diagnóstico, ela enfrenta crises, que infelizmente a doença não tem controle, ela não consegue trabalhar, talvez ela trabalhe no lugar, mas passa um tempo, ela tem um problema e é mandada embora. Então esse conjunto de situações, esse histórico, pode sim gerar direito ao benefício por incapacidade, até o permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Mas isso tem que ser feito através de um diagnóstico detalhado da situação, não é consultinha não. Tem que fazer uma análise aprofundada. Então chega o pessoal aqui falando sobre fibromialgia, sobre lúpus, lombalgia crônica, hérnia de disco, artrose, e acha que só pelo fato de ter esse diagnóstico vai conseguir. Não é assim que funciona. Não, beleza? Outra coisa, reabilitação profissional. Presta atenção. O que é a reabilitação profissional? Você que está acompanhando aqui no TikTok, você que está acompanhando aqui nas redes sociais. Olha lá. Reabilitação profissional é quando a pessoa está incapacitada para uma determinada função, mas não está para outra. Então, é um mecanismo legal, é previsto em lei, só que o INSS não utilizava muito esse mecanismo, não.
Geralmente aposentava logo o povo. De um tempo para cá começou a falar mais em reabilitação, mas sempre teve essa possibilidade de reabilitar. O que acontece? A pessoa, vamos supor que ela trabalha lá como motorista. Como motorista, ela não tem condições de continuar trabalhando, porque às vezes ela está com uma limitação na capacidade dela, que de fato não permite ela trabalhar como motorista. Mas talvez ela esteja apta para trabalhar em serviço do escritório. Então, o que precisa fazer? Precisa fazer uma readequação funcional da pessoa, mas para fazer essa readequação é preciso verificar a escolaridade, né, a capacidade da pessoa, se ela tem, se a empresa, inclusive, vai ter espaço para a pessoa, para ela sair da função de motorista e ir para a função, por exemplo, de auxiliar administrativo. Então, essa questão da reabilitação dá muito problema. Muita gente acaba. E é importante ficar claro aqui, gente, que o fato do médico lá do INSS, o perito do INSS falar que a pessoa está incapacitada total e permanentemente, não quer dizer automaticamente que a pessoa vai conseguir o benefício de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. É o BIP, né? Às vezes, ela está incapacitada para uma determinada função. E aí, quando determina ali o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, aí volta para o INSS pode encaminhar a pessoa para a reabilitação. E aí, se a reabilitação não for possível, aí o próprio INSS faz a conversão para a aposentadoria por invalidez. Isso dá muita dúvida, muita confusão, certo? Que é importante a gente falar aqui. Aí vem outra situação, que é o auxílio acidente. Doutora, o que é o auxílio acidente? Compartilhe aí com o pessoal. O auxílio acidente, né, é quando, vamos supor que a pessoa, ela recebe o auxílio doença por um eventual, surge um acidente, né, ela sofre um acidente, e ela passa a ter uma limitação. Após receber esse auxílio doença, cessa o auxílio doença, porém ela fica com uma limitação. Isso pode gerar o direito, né, do auxílio acidente, porque você ficou com sequelas. E essa sequela pode te garantir, né, essa indenização, né, que é o auxílio acidente. Exatamente. A pessoa perdeu um dedo, perdeu, às vezes, alguma parte do corpo ali, é auxílio acidente. Agora, presta atenção, pessoal que está acompanhando aqui, ó, tem uma galera aqui no TikTok, Lucas Fischer, direto da Europa, meu amigo, tá lá, o Fischer Studio, tá lá na Itália, um abraço, meu amigo, tá aqui acompanhando a nossa live. Walter colocou assim, doutor, eu quero o contato, Walter de Porto Velho, Rondônia. Senhor Walter, o que o senhor vai fazer? O senhor vai clicar no meu rosto aqui, na nossa live, e aí você vai ser encaminhado para o meu perfil. Lá no meu perfil tem um link que está escrito assim, atendimento.paulinelli.adv.br/atendimento. Quando o senhor clicar lá, o senhor já vai vir aqui para conversar diretamente comigo, pelo nosso sistema interno de conversa. Totalmente seguro, viu? E aí nós vamos te atender. Olá, quem colocou aqui? Valde Rogério. Doutor, a justiça já pegou meu auxílio-doença 2 vezes e a empresa não me recebe de volta. O que faço? Ei, meu amigo, você falou de um negócio aqui que chama limbo previdenciário trabalhista. Eu vou falar, fica aqui, viu? Senhor Valde Rogério, vou explicar para o pessoal que está aqui também no YouTube, o pessoal que está no TikTok, Instagram, Facebook, Kawaii, vou explicar esse negócio, que é uma situação que o pessoal fica com muita dúvida, que é o limbo previdenciário trabalhista. Mas a gente estava falando de quê? Auxílio? Doença. Acidente. Existe o auxílio doença acidentário, Sim. que o código é B91. O auxílio doença, vamos dizer, comum, que é o B31. É um código lá. O auxílio doença comum, também hoje, ele é chamado de benefício por incapacidade temporária. Beleza? Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. Quando a pessoa sofreu um acidente de trabalho, é o B91. E quando tem uma ação judicial, a competência para poder julgar essa ação não é da Justiça Federal, é da Justiça Comum.
E isso costuma dar um problema, porque a justiça comum é uma lentidão miserável. Demora demais. A Justiça Federal é até mais rápida, mas vai para estadual, meu amigo, é um caos. É um trem largado mesmo. Então demora. Quando fala que é benefício por incapacidade ou auxílio doença acidentário, a gente sabe que dá trabalho, mas tem que ter paciência. Outra coisa que é o auxílio acidente, é quando tem a limitação. Então, no caso do auxílio acidente, presta atenção. Pessoal aqui, ó, você pode continuar trabalhando e recebendo auxílio acidente. Sabe o que está sendo muito comum? E o que é muito comum aí, o que está acontecendo com muita frequência? A pessoa teve o acidente, recebeu o auxílio doença e cessou, mas a pessoa ficou com a limitação. Só que o INSS, né, besta, né, já manda a pessoa falar, não vou te pagar mais nada não, você já está liberado e vai embora. Mas a pessoa ficou com sequela, ficou com o braço torto, ficou com problema no ombro, que não consegue pegar peso, isso é sequela. Então o que está acontecendo? Nós estamos ajudando essas pessoas e nós estamos conseguindo indenizações por longos períodos. Então, tem pessoa aqui, teve cliente que recebeu mais de 5 anos de auxílio acidente. Então, Exatamente. é uma situação que nós estamos fazendo aqui, porque tem muita gente que não corre atrás do seu direito. Por quê? Porque nem sabe. E é um trabalho nosso. A advocacia aqui nas redes sociais, ela é de informação. Nós estamos informando, nós estamos nutrindo as pessoas, educando as pessoas em relação aos seus direitos. Isso é totalmente possível, é totalmente permitido. Então, vamos falar o caso aqui desse cliente. E olha lá, ele está falando de limbo previdenciário. Eu explico ou a senhora explica, doutora? Pode explicar, doutor. Presta atenção. Limbo previdenciário trabalhista. Vamos lá. A pessoa, ela tem um problema, vou colocar um problema clássico, hérnia de disco. Hérnia de disco, problema sério, ela não consegue levantar peso. E aí chega o médico e fala assim, ó, fulano de tal não tem condições de trabalhar. Vou pegar o nome aqui desse cliente, como é que é o nome dele aqui? Seu Valde. Ó, seu Valde não tem condições de trabalhar. Aí seu Valde vai lá na empresa e fala assim, ô empresa, o médico me deu um atestado, falando que eu não tenho condições de trabalhar por mais de 15 dias. A empresa pega o atestado e dá entrada no INSS. Porque até 15 dias não precisa da entrada no INSS. Quem banca a conta é a empresa. Passou dos 15 dias, quem banca a conta é o INSS. Mandou para o INSS. Aí o INSS encaminha ele ou faz a perícia. Marca a perícia, chega o perito lá sem vergonha, descomprometido e nega o benefício dele. Só dá ali 60 dias e a pessoa continua incapacitada. Com um problema sério de coluna, de hérnia de disco, não está aguentando nem andar direito. Aí o que acontece? Ah, só deu 60 dias. Aí o que o empregado faz? Volta lá para a empresa. Aí a empresa passa pelo setor médico lá, né? Vai para fazer o atestado de saúde ocupacional, o ASO. Chega lá, o que acontece? O médico fala assim, não, você não tem condições de trabalhar não, ué. Volta para o INSS. Aí fica aquele empurra, né? O INSS fala que está apto, a empresa considera que está inapto. E a pessoa fica no limbo, né? Fica ali no meio desse fogo cruzado, que ninguém quer assumir ele. Então, qual que é a solução para esse caso? Qual que é a solução? Veja bem, a pessoa ela tem direito de entrar lá na justiça contra o INSS, só que a gente sabe que, por exemplo, se for a hérnia de disco decorrente de moléstia profissional, que é equiparada a salário, equiparada a acidente, a gente sabe que é o B91, demora uma eternidade. Então imagina só, se for no caso de doença ocupacional. Se for de doença, vamos dizer, comum, vai para a Justiça Federal. Vamos supor que demora 2 anos lá. A pessoa fica sem receber. Fica lá, nem pela empresa e nem pelo INSS. E se lá na Justiça negar, a pessoa fica prejudicada. Então, qual que é a solução nesse caso? E é uma coisa assim, é um negócio que só especialista consegue entender e consegue falar sobre isso. Então, nós já estamos aqui há 15 anos
15 anos, então já segue aqui o perfil do Paulinelli Advogados. Nós ajudamos pessoas em relação a essa situação. São várias, viu, gente? O previdenciário é um negócio complexo. É um negócio complexo. Então, o que acontece? Se foi lá na empresa, a empresa recusou, a empresa é responsável. Existem entendimentos na Justiça do Trabalho que quem tem que bancar o trabalhador enquanto ele estiver nesse limbo é a empresa. Agora, tem que ter as manhas. Se não tiver as manhas, não entra não. Né? Porque tem vários entendimentos, várias situações e tem que ter estratégia jurídica. Por isso que a gente fala aqui do diagnóstico previdenciário. Quer saber mais? Clica aqui no botão abaixo para a gente explicar como é que funciona. Eu acho que é desse lado aqui, ó. Se você estiver aqui no TikTok, aparece um botãozinho aqui, ó, saiba mais, você vai clicar, aí vai pedir o nome aqui, o telefone, você já vai para o nosso atendimento. Pessoal que tá aqui, ó, doutor, vamos ver se, ó, fui aposentada por invalidez permanente e total por tempo indeterminado. Tem que fazer nova perícia? Por enquanto, não. Cada caso é um caso. Eu não sei exatamente. Tem que ver função, tem que ver idade, tem que ver vários fatores, viu? Tem que verificar se vai já aposentar por invalidez, se vai mandar para reabilitação. Não é só simples assim para responder, não. Diagnóstico previdenciário. Mais pergunta aqui, ó. Boa noite, doutor. Queria tanto te encontrar. Preciso da sua ajuda. Luzia, dona Luzia, vamos marcar uma conversa. Câmera aberta, olho no olho. Então, a senhora pode me chamar aqui, que aí nós vamos encaminhar para a senhora para o diagnóstico. E aí, no diagnóstico, nós fazemos essa conversa aqui, ó, olho no olho. Vamos conversar. Às vezes é melhor do que conversar pessoalmente, né? Porque a senhora está aí no conforto do seu lar, deitada aí no seu sofá, tranquila, conversando com o seu advogado. Mas vamos marcar sim, viu, dona Luzia Francisca? Quem mais aqui, ó? Muitas perguntas. Meu laudo é por tempo indeterminado. Mais uma vez, tem que verificar o caso concreto, porque só chegar com o laudo por tempo determinado, o infusado do perito do INSS, ele nega. Tem um especialista, o cara foda, o cara bom, que fala que a incapacidade é por tempo indeterminado. Chega um generalista, fala que não. Um clínico geral, com todo respeito em relação à profissão do médico, mas não se compara com um especialista que fez residência, que estudou, entendeu? Para vir um clínico geral que não estudou, que não fez residência, fala assim, não, o caso dele aqui não é por tempo indeterminado, não. Isso até é antiético. Inclusive, cabe processo interno no Conselho de Regional de Medicina contra médico, perito, generalista, que questiona médico, especialista. Entendeu? Cabe. Isso é um absurdo, essa situação. Então, o médico generalista, anota isso, não pode chegar e questionar o médico especialista. É tanto que teve um bafafá do médico que foi lá no INSS, quebrou tudo, xingou aqueles povos. Que vocês estão falando que eu estou dando laudo. E ficou nervoso. E eu não tiro a razão dele, porque eles fazem isso. Eles distratam os médicos, distratam os advogados. Quando eu falo os médicos especialistas, né? E é um trabalho que a gente desenvolve aqui. O próprio INSS fala assim: não precisa de advogado para entrar com pedido, não. Chega lá, eles negam. Justamente por isso. Olha a situação. Não precisa de advogado, porque eles não vão conceder o benefício por conta própria. Eu falo com os clientes. O INSS ele não tem interesse em aposentar ninguém. Ele não tem interesse em pagar nenhum benefício para ninguém. É por isso que é fundamental, né, contratar um advogado especialista. Exatamente. O que é... Moço, eu chego a ficar nervoso. Deixa eu tomar água aqui, que eu fico nervoso com esse INSS, com esse perito do INSS. Sabe por quê? Porque eles falam que não precisa de advogado, mas tem um enunciado, número 1, do Conselho de Recursos da Previdência Social, que fala que o segurado tem direito ao melhor benefício e o servidor tem que orientar em relação a qual é o melhor benefício. E não orienta. Não faz o trabalho certo. E eu já vi vários casos de pessoas. Olha para você ver o absurdo que aconteceu com a cliente nossa. Ela, trabalhadora rural, tem qualidade de segurado especial, tinha documentação, mas coitada, simples, foi no INSS lá sozinha. Sabe que requerimento fizeram para ela? O BPC-Loas, que é um benefício assistencial para quem não tem qualidade de segurado. E aí,
o servidor do INSS, não vendo tudo isso, vendo que estava errado, porque viu que ela era trabalhadora rural, não deu oportunidade para falar assim: ô, senhora é trabalhadora rural, traz a documentação sua, porque a senhora tem direito ao auxílio-doença. É o auxílio-doença, inclusive o caso da senhora aqui, como a senhora tem direito ao BPC, a senhora tem direito à aposentadoria por invalidez. Espera aí que eu vou te dar o benefício correto. Pergunta lá se eles fazem isso. Não fazem. São preguiçosos. Não analisam corretamente. Então precisa de advogado sim, precisa de especialista sim. Não vai nesse conto da carochinha não, porque você vai perder o seu direito. E não é porque eu sou advogado que eu estou defendendo aqui para me contratar. Não, não é por isso não. É porque eu já tenho 15 anos de atuação e vejo as barbaridades, os abusos que acontecem no INSS. Olha essa cliente aqui, ó. Oi, boa noite. Também gostaria muito de encontrar o senhor, seu José Salles. Ô, meu amigo, maravilha. Como eu te falei, pode me chamar aqui no nosso atendimento que eu vou conversar com o senhor, viu? Outra aqui, Helenita Mariana. Sequelas de AVC e depressão. Olha o caso dela. Sequela de AVC e depressão. Ela não fala aqui qualquer situação, mas eu acho que foi negado, né? Não sei se foi concedido. Ela, 55 anos, vai fazer 2 anos, não fui aposentada. Então tem que entender seu caso aí. Olha que absurdo. Sequela de AVC e também depressão. Então é preciso fazer uma análise, dona Helenita, da documentação da senhora. Porque pelo INSS, sozinho eles não conseguem. Depender de perito do INSS, infelizmente. Tinha que esses CPMI, esses deputados, senador, eles tinham que fazer a CPMI dos peritos do INSS. Há uma CPMI dos benefícios, CPI dos benefícios previdenciários, porque é absurdo o que acontece. Então teve aquele escândalo lá das entidades associativas, fizeram um barulhão, vai suspender, ficou só na conversinha. Ah, vai suspender, pediu uma suspensão lá dos consignados por 6 meses. Foi aprovado? Não foi. É só conversa política, infelizmente. Então, o que resta para a pessoa é procurar justiça, acreditar ainda na justiça. E o caminho, o acesso para a justiça é através, de fato, do advogado, que a própria Constituição Federal prevê que o advogado é indispensável à justiça. Então, o advogado é um dos poucos profissionais que está lá na Constituição para, de fato, proteger as pessoas dos abusos dos bancos, do INSS, enfim, até do próprio governo, que é um trabalho que a gente vem fazendo no Paulinelli Empresas, né? Ajudando empresários em relação a impostos, a parte aí da reforma tributária. Pensa no negócio que vai dar prejuízo, que vai quebrar a empresa no Brasil. As empresas já tá tudo indo embora para o Paraguai. Pode ter certeza que vai ter um tanto de empresa que vai acabar levando prejuízo. Então precisa fazer. Hoje aqui a gente tem um diagnóstico tributário, que aí é lá no paulinelli.empresas, outro perfil que a gente tem aqui. Vamos lá. Doutora, para a gente avançar aqui, fala um pouquinho aí sobre o salário maternidade com uma contribuição. Como é que é isso, doutora? Olha, esse salário maternidade, né, é possível você receber com apenas uma contribuição. Já pensou? Ou até mesmo você já trabalha como CLT, é possível receber o segundo salário maternidade. Isso, pode falar. Isso. Como é que é? Vamos lá. Salário maternidade com uma contribuição. Teve uma decisão, já não é mais recente, mas a decisão que afastou a quantidade mínima de contribuição, que era de 10 meses, Exatamente. porque era uma exigência da carência. Hoje, basta ter qualidade segurada. Exatamente. Então, se a pessoa fizer uma contribuição, ela retoma a qualidade segurada dela e ela pode acessar o salário maternidade. Receber ali mais de R$6.000. Exatamente. Então, vai pegar o salário ali, a depender da situação, cada caso é um caso, 1.621 vezes 4, o mínimo aí de salário maternidade. Então, mas é preciso retomar essa qualidade segurada. Então, é importante consultar um especialista para entender os detalhes. Beleza? Olha, Vera Belorte
Colocou aqui, boa noite. Você também analisa direito bancário? Sim, minha querida. Vamos lá. Vou responder aqui para a dona Vera. Nós tivemos, inclusive, a jornada livre dos abusos bancários, porque a gente identificou, dona Vera, que as pessoas lutam a vida inteira para conseguir o benefício. Na hora que consegue o benefício, vem a miséria do banco, já em cima, igual urubu na carniça, para tomar o dinheiro dos aposentados. E aí começa a empurrar conta corrente, começa a empurrar plano de capitalização, seguro disso, seguro só para tomar o dinheiro dos aposentados, pensionistas, quem recebe o benefício. E quem entrega essas pessoas para os bancos é o próprio INSS. Próprio INSS. E a gente começou a ver uma prática dos bancos correspondentes bancários. Então, nós atuamos sim, porque a gente trabalhava com o previdenciário, ajudando as pessoas em relação ao benefício, e a gente começou a ver essa prática abusiva. Aí nós criamos um setor, hoje nós temos lá 6 advogados na nossa banca. Então, tem a doutora Camila, filma aí, produção, doutora Camila aqui, ó, advogada foda no previdenciário, ela que resolve aqui para conseguir o melhor benefício previdenciário. Tem a doutora Farliane, tem a doutora Tátila do bancário, tem o doutor Alan, doutor Tiago e tem eu também. Então, assim, lá nós dividimos as demandas previdenciária, bancária, trabalhista e tributária. Então, nós atuamos. E aí nós temos uma metodologia que é exclusiva nossa, que é o método livre. 5 passos para identificar casos de abusos bancários e libertar a pessoa que está sofrendo com essa situação. Então, rapidinho aí, ó, anota aí, ó, L de levantamento de informações, I de investigação documental, V de verificação da legalidade, R de regularidade, que a gente verifica, de reconhecimento de vícios e irregularidade, e o E de exame de viabilidade. É um trabalho que a gente faz aí no bancário. E tem também a situação de dívidas, viu, dona Vera? Empresas estão afundadas em dívidas. Empresas, nós atuamos para a empresa porque tem um caso do Pronamp, tem um caso de algumas dívidas assim que são negociáveis. Para a pessoa física tem o superendividamento. Só que a gente não atua tanto no superendividamento. Nós atuamos mais para, no caso, aposentado, pensionista, servidor público, para revisar consignados. Muitos casos. Nós temos casos aqui de pessoas que ganham valores altíssimos por conta de abusos bancários. Então, mais pergunta aqui, ó. Boa noite, dona Zenira Figueiredo. Tenho hérnia de disco. Posso aposentar? Responde aí, doutora. Quem tem hérnia de disco pode aposentar? Pode aposentar, mas depende da documentação médica, né? É necessário fazer uma avaliação pericial e estar com toda a documentação médica e o perito vai indicar se a incapacidade é temporária ou permanente. Mas é possível. Gente, cuidado com essa conversinha de internet, muito vídeo assim. Ah, você que toma losartana, você tem direito ao benefício. Não é assim. Não, Ah, a pessoa tem a pressão alta? Não não é é automático. suficiente. Não é Então automático. vamos jogar real. Aqui nossa conversa é papo reto. A gente explica de fato o que é que acontece. Então a pessoa ter doença de Chagas não é só o fato de ter a doença de Chagas não é automático o benefício. Não. Tu tomar losartana, tomar captopril, o que mais? Metformina. O antidepressivo Não, também. não é só isso, automático. não é só, eu tomo. Não, tem que ter o diagnóstico e tem que ter também o atestado, tudo detalhado. Então, nosso conteúdo aqui, gente, é um conteúdo direto, reto, né? E não é essa conversinha só para chamar atenção, não. A gente faz um trabalho aqui para informar e tem que fazer um levantamento, tem que fazer um diagnóstico. Eu não vou simplesmente falar assim, só o fato de ter hérnia de disco é o suficiente? Não. Eu vou até contar uma história de hérnia de disco que eu sofri na pele. Essa situação de hérnia de disco. Fica aqui para poder você entender um pouco dessa história e pode te ajudar. E já segue o nosso perfil aqui. Você que está aqui nas redes sociais, já segue o perfil do Paulinelli Advogados, aqui do Paulinelli Podcast também. Então, fica até o final para você entender. Eu vou contar essa história aqui do hérnia de disco, que eu vivi isso na pele. Olha a situação que seu Zé Luiz está relatando aqui, ó. Eu vou falar de uma história de hérnia de disco que eu senti na pele, mas na verdade foi meu pai. Mas eu vi toda a situação, todo o sofrimento dele com relação à hérnia de disco.
Então, por isso que eu falo que eu senti na pele, porque eu peguei ele no colo. Tive que colocar uma vez ele numa porta, assim, ó, porque ele não aguentava nem ficar, nem a posição não aguentava ficar de qualquer posição. Eu tive que colocar ele numa porta para levar ele de um lugar para o outro, assim, ó. Eu não tinha uma maca, eu tive que improvisar. E eu vi ele sofrendo lá com hernia de disco. E, e graças a Deus nós ajudamos e eu vou te explicar como é que aconteceu. Pessoal que está acompanhando aqui, ó, nós já tivemos mais de 3.000 pessoas simultaneamente aqui na nossa live no TikTok. Muita gente aqui, ó. Boa noite, Silene. Quem mais, quem mais, quem mais? Muita gente entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Muitos seguidores. O pessoal mandando rosas aqui. Muito obrigado. Quem mandou uma rosa aqui, Carla, enviou uma rosa. Muito obrigado, Carla. Beijo para você. Tem um nome aqui que eu não consigo nem ler. Diz, e aí, tem umas letras aqui. Mandou outra rosa. Tem outra pessoa que mandou uma rosa aqui que eu não consigo nem falar o nome. Carla tá no top 1 aqui, mandando mais mensagem. Vamos ver quem manda mais mensagem aqui para mim, ó. Então, Fabiano, top 1. José Antônio e José Luiz, mandando mensagem aqui para mim, ó. Vai mandando boa noite, manda da onde que você tá, que você fica aqui no topo, nos nossos espectadores aqui, ó. Vamos lá. Eu vou contar essa história para você, para a gente avançar, para a gente já finalizar aqui, ó. Meu pai teve um problema de hernia de disco. Aí fez um levantamento, ele tomou uma queda de um andaime, ele estava mexendo lá, e o andaime, não sei o que aconteceu, só vê as pernas voar e puf, cai no chão. Na hora, beleza, sangue quente, levanta, joinha. Passa um tempo, começa a sentir uma dor. A hernia de disco, a pessoa começa a sentir uma dor aqui na lombar e essa dor vai lá para a perna. E como é que funciona? Eu não sou médico, sou advogado, mas de tanto ouvir caso, de tanto pegar laudo, eu fiquei especialista em hernia de disco. Então a coluna nossa é assim, ó. Tá vendo? Aqui a coluna nossa é assim, ó. Aqui são as vértebras. E entre as vértebras tem os discos. E é como se fosse uma cartilagemzinha. E aí, quando a pessoa tem algum acidente, acontece algum problema ou esforço, o que que acontece? Essa cartilagem rompe e começa a afetar o nervo ciático. E uma coisa que aconteceu, estou falando que aconteceu com meu pai, não estou falando que eu não sou especialista para indicar profissional nenhuma, mas ele ia muito no ortopedista. Ficava no ortopedista, tomava anti-inflamatório, fazia fisioterapia. E aí eu encontrei com um amigo que ele fez uma cirurgia de hernia de disco. Eu fui visitar ele na casa dele. Quando eu cheguei lá, opa, o senhor tá bom? Tá, é até pastor da Igreja Batista, seu Adelci. Visitando ele, conversa vai, conversa vai. Ele me relatou a mesma situação que meu pai estava passando. Hérnia de disco. E aí ele falou que quem fez a cirurgia dele foi um neurocirurgião. E que o especialista que resolveu o problema dele foi um neuro e não um ortopedista. E eu via meu pai sofrendo com esse negócio. Depois dessa conversa com esse amigo, cheguei em casa, pai, vou te levar no um neurocirurgião. E aí o trem só foi agravando. Chegou uma hora que eu peguei e levei ele para o médico. No dia que ele chegou no consultório, o médico falou: não, seu caso é cirúrgico. Já foi para cirurgia. Já foi para cirurgia. O pessoal tem um medo de cirurgia de hernia de disco, porque acha que vai ficar de cadeira de roda, vai ficar aleijado e tal. Porque ouve também o pessoal falar muita coisa. Mas a tecnologia avançou muito. Então, meu pai, o médico foi e pediu uma tomografia. Na época, a tomografia era um absurdo. O que era mais caro era a ressonância magnética. Aí, estava meio sem dinheiro. Com a tomografia, fez a cirurgia. Aí, pai, fez a cirurgia e tal, passou um tempo, voltou a sentir dor. Aí vai ele de novo lá no mesmo, aí falou: ô, doutor, o treino não ficou prestando, não. Continuou sentindo. Aí o doutor falou: agora eu vou ter que pedir uma ressonância magnética. Na época era muito caro, fez a ressonância, com muito pelejar, fez a ressonância e descobriu que não tinha feito o serviço direito. Aí, faca de novo. 2 cirurgias. Aí, nessa segunda cirurgia, com a ressonância magnética, conseguiu identificar melhor o caso. E aí, beleza. Graças a Deus, resolveu. Sabe o que é o pior, doutor? Que depois eu fiquei indignado. Nessa época, eu era estudante de direito. Pouco se falava em previdenciário. E meu pai tinha direito ao auxílio-doença. Mas ele era autônomo, contribuía com o INSS.
Mas é aquela coisa, tem o pessoal que fica na correria que nem sabe que tem direito. Nem sabe. E eu, estudando de direito, não entendia muito sobre previdenciário, estava ali no início, coitado de mim. Sabe que estudo é o quê? Estudo é civil, é penal, né? Previdenciário é uma matéria optativa lá no final do período. Era na minha época, assim, eu nem sei como é que é mais hoje. Como é que é a situação hoje. E ele tinha direito, pois nós não requeremos. Nós não requeremos, e ele ficou sofrendo, tinha direito ao benefício, ficou mais de ano nessa situação. E ele tinha direito a receber o auxílio acidente. Mas o tempo passou, graças a Deus ele melhorou. E já depois de um tempo, eu, como advogado, já é previdenciário, ele foi e teve uma crise, ele deu um mau jeito lá. Nossa, senti uma dor que chegou da febre. E aí, eu já mais especializado, já fiquei entendendo como é que é a doença e tal, mas foi inflamação, não necessitou de cirurgia, aí encaminhou nesse caso foi ortopedista, aplicou ali umas injeções, melhorou, só que ainda ficou sequelado. E aí sim eu requeri o auxílio doença. E aí ele recebeu o auxílio doença até a aposentadoria dele, que eu aposentei ele por idade. Olha para você ver como é que é a questão do conhecimento. E não teve um filho de Deus na Pra falar. época para falar assim, ó, seu pai tem direito ao auxílio doença. Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. Ela sofreu um acidente trabalhando na roça, teve que fazer uma cirurgia na perna. Na época, nem sonhava em ser estudante de direito, né? E muito menos advogada. A minha mãe ficou 6 meses afastada, sem receber R$ 1, apenas por não saber que tinha o direito do auxílio-doença. Olha que absurdo. Olha que situação. E tem Exatamente. muita gente. Hoje, gente, agradeça as redes sociais. Hoje tem aqui 2 advogados com OAB. O tanto que a gente ralou para estar aqui, né, doutora? E não foi E tá pouco. aqui compartilhando conteúdo de graça. Mas só que, é o que eu falo, para ter acesso a um profissional qualificado, tem que realmente estar disposto a pagar o valor que a pessoa tem. Por isso que nós temos aqui o diagnóstico, não é de graça. Vou jogar a real. O pessoal é muito acostumado com essa advocacia que, vou pagar para ver no êxito. Nós entendemos que quando a pessoa faz assim, ela não valoriza, porque ela contrata o advogado, aí às vezes o processo demora, porque demora mesmo, aí fica lá ameaçando, eu vou tirar, vou levar para outro advogado, não sei o quê. Então é porque não valoriza, E até entendeu? assim, E aí doutor. leva para os, com todo respeito, né? O pessoal que às vezes nem advogado é cheio de picareta aí, que se passa por advogado, porque para entrar no INSS não precisa ser É advogado. advogado, né? É cheio de picareta, eu vejo direto lá. Chega a situação que a pessoa fez o pedido errado, né? E E acontece. aí, na hora que a gente viu, falou: oh, meu Deus do céu, ó, pra você ver, já era pra você ter esse benefício. Mas não tem, porque foi de graça, né? Eu Isso. falo, barato sai caro. Então, o Doutor, pessoal, dona Maria do Carmo falou assim: eu que o diga, minha hérnia aqui, eu tenho 6 hérnias de disco. Misericórdia. isso me lembrou um caso, doutor, Fala, minha querida. de uma cliente nossa, né? A gente utiliza um sistema aqui, pessoal, de gestão do escritório. Então, Sim, cada cliente, desde o primeiro acesso, a gente sabe o dia que ele teve o primeiro contato, e teve uma sim. cliente que nos procurou em 2024 Ó, para apenas para sanar dúvidas sobre a aposentadoria por idade rural. sim, Perguntou sobre, ficou de voltar e não voltou. sim. Aí ela entrou em contato com outra pessoa, fechou o Uhum. contrato com outra pessoa que sequer advogada é. É o que tem, Essa viu? pessoa É o que ficou tem. com esse processo, né, esse requerimento dessa cliente durante um ano, fez 3 requerimentos incorretos, ela ficou 3, né, nesse caso, um ano, sem receber o benefício, até que um dia ela nos procurou. Sim, Ó, dá uma olhada para mim, chegou isso aqui. Fechamos o diagnóstico com ela, fiz a avaliação, né? Nós dois fizemos a avaliação, sim, de todos esses requerimentos que foi feito incorretamente. exatamente. Eu falei, ó, dona Maria, vou colocar Dona Maria aqui. Dona Maria, por causa da senhora aqui, esse requerimento que essa pessoa fez para a senhora não serve nem para judicializar. Não, infelizmente E você ela ainda não. perdeu um ano de benefício. Perdeu ali, ó, R$ 18.000, mais de R$ 18.000. É o Aí ela barato que sai fechou caro. fechou o contrato conosco e em menos de 6 meses já estava aposentada. Olha aqui, ó, seu José Carlos, sou de Pernambuco. Boa noite, seu José Carlos. Tem Silene, que é de Balsa, Maranhão.
Tem Evandro aqui Nascimento que perguntou: existe processo que seja sigilo para o próprio advogado? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, seu Evandro. Existe sim a possibilidade de processo com sigilo, inclusive para o advogado que não faz parte do processo. Então, tem sim. Então, tem os casos de segredo de justiça. O segredo de justiça somente as partes e o advogado que tiver cadastrado no sistema que vê. Outro advogado não vê. Então é possível. Não sei se é essa a pergunta que o senhor fez aqui. Olha o que aconteceu com uma cliente. Essa daqui é o nome real, Dona Maria de Lourdes Brito. O nome dela é esse mesmo. Eu não esqueço dela. Ela procurou o escritório porque o benefício dela foi negado no INSS e na justiça. O que a maioria das pessoas fazem? Vão lá no sindicato lá do município, acha que pagar o sindicato gera direito de aposentadoria. Não gera. Presta atenção. O fato de você pagar a mensalidade do sindicato não te dá direito à aposentadoria. E o pessoal ainda tem. Isso aí é um mito. É uma crença que o pessoal tem. Eu pago o sindicato. Pagar o sindicato não é garantia que você vai conseguir o benefício rural. Entenda isso. Exatamente. Pois essa dona estava nessa cabeça. Aí Dona Maria foi lá no sindicato e achou e fez o pedido. Aí o sindicato, geralmente é o presidente, a equipe lá, vai lá e faz o pedido para ver se dá certo, né? No INSS. Negou. Aí o próprio sindicato tem uns esquemas com os advogados, né? Aí foi lá, o advogado, o esquema com o sindicato, foi lá e entrou com o pedido na justiça. Perdeu. Não reconheceu o tempo mínimo de carência. No caso, a mulher precisa ter 55 anos de idade e tem que ter 15 anos de atividade rural. Exatamente. No caso dela, ela só teve o reconhecimento de 13 anos. Era trabalhadora rural, mas só reconheceu 13 anos. E quando ela nos procurou, ela já tinha perdido as esperanças. E ela ouviu falar, né, que nosso trabalho era bem especializado. E, de fato, a gente tem esse valor de investimento. Ela foi disposta a investir no diagnóstico, não foi de graça, e nós pegamos o caso dela. E não é um caso que a gente analisa o documentinho ali, fazer uma consultinha de qualquer jeito, não. Leva tempo. A gente pede aqui no mínimo 3 dias úteis para poder fazer essa análise. Aí nós analisamos e um primeiro ponto que a gente perguntou para ela, falou assim, peraí, a senhora trabalha na roça desde quando? Desde o nascimento desde que eu nasci. Eu praticamente já trabalhava na roça dentro da barriga de minha mãe. Então, olha para você ver. O pessoal anteriormente não observou isso. Eu falei, seus pais têm documentação rural? Você tem a documentação rural? Tem. Sempre tive. Meus pais têm a terra bonitinho. E o pessoal não pediu? Não, não pediu. Então, olha aí. Ó. Nós pegamos a documentação dos pais, pegamos a certidão de nascimento, já constando a profissão de lavrador dos pais, e entramos e fizemos um novo pedido. E aí, consideramos ela desde os 12 anos de idade, que o INSS aceita a partir dos 12, né? Mas tem entendimento que a partir dos 7, dos 9, então dos 12 anos até quando ela casou. E ela casou mais para frente. No fim das contas, sabe qual o período que nós conseguimos reconhecer dela? Chuta. Eu vou chutar no mínimo 30 anos. 33 anos. 33 anos. Bastante tempo. Olha que situação. E o mais curioso, foi numa época que os servidores estavam tendo incentivo para poder analisar. E estava nesse mesmo movimento de negócio de fila. E o servidor estava tudo daquele jeito, né? Analisando os pedidos e tal. E eu entrei com o pedido dela numa sexta-feira. Lembro como hoje. Uma sexta-feira. Na segunda, o pedido dela foi julgado procedente. No caso, foi deferido, né? No INSS foi deferido. Quando eu liguei para ela, ela não acreditou. Ela achou que era golpe. Eu falei, não, isso é golpe, chorando. Ai, doutor, tá. Ó, até hoje, ela leva cliente para nós. Até hoje, eu já perdi as contas de quantas pessoas que ela já levou. Por quê?
porque entendeu valor Vale. no nosso trabalho. E assim, graças a Deus, eu sempre coloco os casos dos meus clientes aqui diante de Deus, né? E no caso dela, foi da mesma forma. E o servidor estava naquela coisa de analisar, então analisou rápido, porque a documentação estava tão bonitinha, tão certinha. Isso, graças a Deus, foi um servidor competente, pegou lá, e foi numa época que estava pegando os requerimentos e distribuindo para os servidores do Brasil todo. E foi uma pessoa de lá do Tocantins, um servidor de lá do Tocantins, que fez a análise e concedeu o benefício dela. Ela quase não acreditou. Então, assim, é possível. A pessoa acha, não tem mais jeito, já tentou uma vez. Teve um caso de uma cliente que tentou 5 vezes. 5 vezes. E você sabe por que não estava negando? Olha uma falha grotesca. O advogado, ou o pessoal que estava requerendo, estava colocando o endereço dela urbano. Como é que a Os mulher é detalhes. trabalhadora rural e coloca o endereço urbano, gente? São pequenos detalhes. Aí faz nós com falamos, que- mas não tem como. Aí nós fizemos o requerimento, tudo certinho. Falamos, se isso é rural, é rural. É rural. E aí, é outra que também não acreditou. Então, o pessoal que está acompanhando aqui, ó, muita gente aqui, ó. Minha tia está querendo saber mais sobre o benefício previdenciário. Olha, você vai, o áudio está duplicado aqui de novo, viu, produção? O pessoal está falando que o áudio está duplicado, é porque tem a câmera de doutora ali e tem a minha. Alguém falou aqui, ó. Ó, você que perguntou aqui, ó, para entrar, para saber mais sobre benefício previdenciário. Tá normal aqui? Você vai clicar aqui no meu rosto, aqui, ó, no perfil. E aí você vai entrar lá no perfil e vai ver um link assim, ó, que aí eu falo, link da bio. Teve um cliente que falou, eu nem sei o que é link da bio. Me explica aí. Então, o bio é a biografia, aquelas informações que tem lá no perfil, lá assim, constando. Nós te ajudamos a conseguir o melhor benefício previdenciário e ser livre dos abusos bancários. Aí tem assim, ó, link atendimento.paulinelli.adv/atendimento. Então, lá você já vai entrar para conversar aqui comigo agora. Já vou te atender aqui agora. Beleza, estou finalizando. Nossa, recebemos muitas rosas aqui. Seu José Antônio, Antônio Lopes, Ivone, o pessoal aqui, ó, muita gente ao vivo aqui no TikTok. Se você ainda não me segue, já segue aqui o perfil. E nós já estamos finalizando, viu, doutora? Para a gente finalizar, chegou uma pergunta aqui, ó. Qual que é o papel do advogado previdenciário na defesa aí do cidadão que precisa, e na verdade precisa não, ele tem direito. Tem o direito. Ele tem o direito porque ele contribui, ele faz o trem certinho, que ele tem direito do INSS. Qual que é o papel nosso do advogado previdenciário? Para finalizar. O nosso papel é garantir, né, o melhor benefício previdenciário para o cliente e também a sua dignidade. Lutar para garantir, né? Lutar para garantir, porque o INSS, ele tira a dignidade dessas pessoas, do seu contribuinte. Então, estamos aqui para lutar para conseguir o melhor benefício previdenciário. Certíssimo. Então, para finalizar, pega esse corte aí, viu, produção? Você de Jaíba, eu tô aqui com a doutora Camila. Mostra a doutora Camila aqui, produção, para poder. Ela estará no dia 30 de julho em Jaíba. Exatamente. No setor, na solução, no Serviço de Agricultura Familiar, que é o SAF. Isso. Que a responsável lá é Libeni. Ela vai estar atendendo, representando o Paulinelli Advogados. Estarei em algumas audiências, mas pode. Inclusive, eu vou filmar aqui agora. Vou pegar esse celular aqui, ó. Espera aí, deixa eu desconectar. Deixa eu fazer esse vídeo aqui, ó. Desconectar. Aqui, doutora, deixa eu gravar um vídeo aqui ao vivo, aqui, ó. 1, 2, 3 e... Você de Jaíba e região. Aqui é Ricardo Paulinelli. E aqui, doutora... Doutora Camila. Camila Vitória. Somos advogados do Paulinelli Advogados. E no dia 30 de julho, né, doutora? Isso. Das 9 às 13 horas estaremos no SAF, que é o Serviço ao Agricultor Familiar, que a responsável é Libeni. Então, essa mensagem aqui vai muito pelo WhatsApp, ela vai mandar aqui para você. Você está recebendo aqui, ó, para você saber mais como conseguir o melhor benefício previdenciário e também como ser livre dos abusos bancários. Doutora Camila, a equipe, parte da equipe do Paulinelli Advogados estará lá. Sim. Eu estarei em viagem, em outro compromisso, mas nós estamos determinados em ajudar o pessoal de Jaíba
e região, e também o pessoal que está aqui nas redes sociais. Muita gente aqui que me acompanha, beleza? Então, não perca, já agende aqui o atendimento para o dia 30 de julho e também outros dias que nós atendemos também em Jaíba, beleza? Então, parou. Deixa eu ver aqui o microfone. Se é algum problema do microfone aqui. Olha. Opa, agora voltou. Microfone. Precisamos fazer uma análise, Elias. Ô, Elias, vamos lá. O que você vai fazer, Elias? Eu estou finalizando a nossa live aqui no TikTok. Você vai pegar, clicar aqui no meu rosto aqui, ó, e vai para a bio. Ou vai lá para o meu perfil. Você vai entrar no meu perfil, você vai ver um link lá para conversar comigo agora. Vou estar te esperando aqui, ó. Vou até entrar no meu sistema, que o nosso sistema aqui chama WhatsApp. É o WhatsApp. Isso, deixa eu até fechar essa câmera aqui. Isso, cadê? E o pessoal que vai entrar aqui agora. Isso. Tá? Aqui, ó. Você que está acompanhando aqui, ó. Então, o pessoal que está me assistindo aqui, você vai. Voltou. Aí, Elias. Aí, o que você vai fazer? Na hora de finalizar aqui, você vai lá e vai entrar em contato aqui comigo, que nós vamos atender o pessoal. Tem muita gente já conversando aqui, ó, já me chamando para poder saber mais sobre benefício previdenciário e também como ser livre dos abusos bancários. Tudo certo, produção? Considerações finais, doutora? Para despedir do pessoal aí. Pessoal, muito obrigada pela atenção, por nos acompanhar até aqui. E se você teve algum benefício que foi indeferido ou qualquer dúvida que tiver, clique aqui, né, no link da bio, né, doutor? Link da bio. Clique no Você link que está da assistindo bio. aí aqui no vídeo aqui abaixo. Pode Beleza? chamar, vamos fazer o diagnóstico para melhor lhe atender. Isso. Olha aqui, ó. Dona Maria Luciene Nascimento me chamou aqui agora. Alexandre, Débora. Já tô atendendo essa galera toda aqui que tá me chamando. Ó. Henrique Calisto, Cleonice, Ivan, Luiz. Tudo agora me chamando. Maria Helena, Nelson, Sandro Arpelau. O pessoal me chamando aqui, ó. E nós já estamos conversando. O pessoal aqui e quer saber mais como conseguir o melhor benefício previdenciário, é só me chamar aqui, beleza? Então, doutora, muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Pela parceria de sempre. Tamo junto aí e a favor para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas a conseguirem o melhor benefício previdenciário e também serem livres dos abusos bancários. Quero agradecer a produção aqui do Paulinelli Podcast e também da Vortex Market Hub, que é o estúdio aqui onde nós estamos nesse momento. Então, valeu, Luan. Forte abraço e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. E aqui no TikTok, um forte abraço. Beleza? O pessoal já me chama aqui agora. Já estou finalizando, viu? Fiquem com Deus.